Então, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Estamos no Salmo de número 15, Salmo do Cidadão dos Céus. E o nosso título no boletim é A Sua Carteira de Identidade, por favor. Uma pergunta que antigamente era muito comum. E o nosso texto básico, quem habitará no teu tabernáculo? Isso também está no verso 1 do Salmo 15. Antigamente, esse era um dos pedidos mais comuns. A sua carteira de identidade, por favor. Em diversos ambientes, em diversas situações cotidianas, essa era uma palavra dirigida para a gente. Hoje mudou um pouco. Hoje é: qual o seu CPF? É assim que hoje a coisa funciona, não mais a identidade, como se pedia. Através desse documento se obtém todas as informações a nosso respeito e podemos ser identificados. Isso é uma necessidade. Todos nós precisamos ter essa identificação. Pessoas sem identificação são anônimas, são desconhecidas. Geralmente isso se aplica a indigentes, pessoas de pobreza extrema, porque não têm documentos e tudo mais. Em nossos dias, bem mais cedo, nos tempos de hoje, é possível a todos terem a sua identificação. Hoje uma criança já pode ter a sua identidade, Hoje já tudo isso tem sido adiantado de muitas formas. Quando eu era menino, naqueles meus dias de criança, eu ouvia falar, por exemplo, que ninguém sairia à noite, por exemplo, ficaria à noite ou madrugada em algum lugar sem a sua carteira profissional. Até porque ela era identidade, era algo que ia comprovar que essa pessoa era um trabalhador e não um indivíduo com má intenção pelas ruas, Era comum naquela época as viaturas pararem as pessoas e pedirem a identificação. E era importante nessa hora que fosse até carteira profissional, porque aí se identificava um trabalhador. Agora, a despeito de qualquer situação, exceto em situações mais anômalas, quando uma pessoa deseja se ocultar, a gente estar devidamente identificado é de suma importância. Isso é importante. Todos nós precisamos ter uma identificação. Hoje em dia você tem no celular, você tem nos documentos, enfim, de muitas formas hoje a pessoa se identifica. À luz do Salmo 15, e esse é o ponto que a gente quer chegar, à luz do Salmo 15, nós notamos que essa realidade de identidade, identificação, se dá inclusive no contexto espiritual. Observe aí que, segundo o rei Davi, o autor do Salmo, aqueles que habitarão o céu possuem uma identidade ou uma identificação. Assim, se por um lado nós sabemos que no céu nós seremos identificados por um novo nome, é isso que está lá em Apocalipse 2,17, receberemos um novo nome, um nome que vai estar escrito sobre uma pedrinha branca e que nos será dada pelo Senhor, o Senhor a dará aos fiéis, essa pedrinha branca de identificação. Por outro lado, a identificação daqueles que habitarão o céu, enquanto aqui no mundo dos homens, também pode ser observada. Assim, nesse caso, o que identifica um cidadão dos céus enquanto nesta terra é diferente. Não é um crachá, não é um crachá pendurado na camisa, preso à camisa ou pendurado no pescoço que identifica. Mas, segundo Davi descreve, há um elemento próprio que o próprio cristão está forjando no seu dia a dia. Isso é sua identificação. Ele está forjando no seu dia a dia uma conduta de vida aprovada. E Davi fala sobre isso. O que nos identifica como cristão, o que nos identifica como aqueles que habitarão no céu um dia, é a nossa conduta, é o nosso modo de viver.
Não é um crachá, nós não recebemos um crachá quando fomos convertidos, não recebemos nenhum sinal diferente quando fomos convertidos, mas no nosso dia a dia nós forjamos a nossa identificação como aquele ou um daqueles que habitarão o céu. Segundo Davi, e ele descreve isso aqui no Salmo de número 15, nós podemos ver que ele, segundo esse perfil que ele aqui descreve dessa pessoa, desse cidadão dos céus, ele é íntegro, justo e verdadeiro. É uma qualidade difícil, uma virtude difícil nessa terra, né? Ser íntegro, ser justo, ser verdadeiro, fazer bem ao próximo, ele faz bem ao seu próximo, com palavras e com atitudes ele faz o bem. Ele rejeita aquilo que é desprezível, mas se agrada, ele honra aquilo que é aprovado. Essa pessoa, mesmo sob prejuízo, ela não volta atrás no compromisso que um dia ela firmou. Ela não volta atrás, né? Aqui o termo na Bíblia não jura, o que jura com dano próprio e não se retrata. Eu jurei, eu me comprometi, não vou voltar atrás. Coisa tão difícil nos dias de hoje. Mesmo os compromissos mais sérios assumidos diante da sociedade ou diante de Deus, o homem volta atrás. Mas diz ainda aqui Davi, nesse perfil desse homem que habitará o céu, ele não tira proveito do seu próximo. Ele não tira benefício, proveito contra o seu próximo. Ele não engana. Ele não se prevalece de alguma forma. Diz também aqui Davi que esse homem, esse cidadão dos céus, ele não se corrompe. Corrupção é uma das coisas que mais atinge o ser humano nos nossos dias. Mas o cidadão dos céus é alguém que não aceita suborno, ele não se corrompe. Enfim, né? Enfim, o que nos cabe avaliar diante dessa identificação que Davi apresenta do cidadão dos céus, o que nos cabe é avaliar a seguinte questão: será que o nosso viver nos identifica como cidadão dos céus? Essa é a questão. Todos nós queremos o céu, todos nós queremos o paraíso, todos nós queremos um dia estar desfrutando da alegria eterna, da felicidade eterna. Mas isso está reservado para o cidadão dos céus. Alguém que se esforça, que se empenha por viver uma vida diferente nesta terra. Alguém que mesmo nessa terra carrega a identidade de um cidadão dos céus. Será que o nosso viver nos identifica como cidadão dos céus? Uma questão para a gente avaliar. Que Deus nos conduza e nos abençoe.